Em relação a contraindicações assim mais precisas ao uso de hormônio. Tá? É, as contraindicações, antes nós tínhamos mais contraindicações, né? Nesse último consenso agora de 2024, a gente já teve algumas patologias que antes a gente não podia, como o lúpus, por exemplo. O lúpus antes era uma contraindicação absoluta, né? E hoje a gente não tem mais ele como uma contraindicação absoluta. Então, assim, de uma forma geral, a gente, se tiver uma paciente com sangramento vaginal, que eu não sei qual é a origem dele, pode ser por um câncer de endométrio. Então, sangramento vaginal, que eu não sei ainda o que é, de onde vem, eu não posso utilizar reposição hormonal, tá? Câncer, antes, no consenso antigo, era o câncer de mama e o câncer de endométrio, né? Hoje é qualquer tipo de câncer sensível que responde e tem receptor de estrogênio. Então, câncer de bexiga, câncer de esôfago, o câncer gástrico. Então, hoje nós temos alguns cânceres de pulmão também, né? Então, dentro da parte de câncer, aumentou um pouco as contraindicações, né? Mas, de uma forma geral, o câncer de mama, um sangramento vaginal que eu não sei a origem, né? Uma paciente que teve trombose, uma tromboembolismo pulmonar, entra nas contraindicações, não é uma contraindicação absoluta, aí a gente tem que ver se é uma paciente tabagista, se é uma paciente obesa, né? Para a gente poder avaliar esses riscos, né? Mas uma paciente antes, por exemplo, que ela era hipertensa, já era uma bandeira vermelha ali para a gente, né? Hoje, nesse novo consenso, ficou bem pontualizado as doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio é uma contraindicação de a gente não utilizar. O AVC, né, o que agora, o AVE que a gente fala agora atualmente, um AVE isquêmico ou hemorrágico também entra nessa contraindicação. Angina, doença coronariana entra como contraindicação. Então, esses pacientes, a gente não vai deixar elas sofrerem, né, passar por essa fase sozinhas, mas a gente vai utilizar o que às vezes não é hormonal, mas que a gente já tem literatura, outras medicações que vão melhorar a irritabilidade, a onda de calor e que são reconhecidas, né, para esse tipo de tratamento, mesmo não sendo um hormônio, né? Mas a gente tem sempre como ajudar, só que sempre tem que ser da forma mais segura, né? Em relação ao histórico familiar da pessoa, como você aborda esse histórico associado a essas questões de risco da paciente? O histórico familiar, dentre esses fatores de risco que eu citei agora, a maioria não pesa tanto, né? É claro que, por exemplo, um câncer de mama, a gente vai orientar a paciente a passar com um mastologista, né? Pode ter uma relação hereditária ali, mas assim, de uma forma geral, dentre todas essas contraindicações, hoje a gente sabe que se uma paciente ela teve, por exemplo, uma trombose e ela precisa às vezes de um hormônio, de uma pílula anticoncepcional, por exemplo, alguns casos a gente sabe que já pode usar a progesterona isolada. A progesterona isolada ela não traz um risco da pessoa ter um novo evento tromboembólico, uma trombose, um TEP, né? Então, muitas vezes é mais o histórico pessoal que pesa mais dentre a maioria das contraindicações. A parte familiar realmente não está dentro do peso maior, não. É, em relação ao uso oral, injetável, gel, Muito porque importante. cada pessoa usa de uma maneira, né? Isso. Então, qual é a escolha? Qual a maneira que você escolhe para paciente? Tá. Então, assim, o que a gente tem de mais atual e mais seguro, né, é o estrogênio em gel, né? Ele vai trazer, ele não vai passar, não vai ter a metabolização hepática, não vai passar pelo fígado, consequentemente, vai trazer um risco menor cardiovascular para paciente, né? Então, de uma maneira geral, cada médico tem a sua conduta, tem os que a gente pode usar via oral, a paciente pode usar sem grandes riscos, né? Mas eu gosto, de uma forma geral, de usar o que sempre tem menos risco, né? Então, a gente pode, existe a forma em comprimido,
né, já do estrogênio e a progesterona, e existe essa forma mais segura, principalmente para alguns casos que a gente tem que ponderar o risco de usar o gel, né, do estrogênio, e a progesterona, para proteção do endométrio, existe a progesterona oral, né, o DIU, o DIU de progesterona almirena, ele tem já estudos que comprovam a utilização dele como proteção, então seria uma opção, né? Agora, a progesterona em gel não tem em literatura uma segurança para a gente estar utilizando como uma proteção do endométrio, né? Então, de uma forma, assim, geral, que eu gosto muito, um combinado é a progesterona micronizada, que é a mais segura, via oral, né? E o gel, né? Uma coisa muito importante, já chegou paciente para mim de outros colegas, né? Utilizando a dose correta, porém sem uma eficácia dos sintomas daquela dose que ela estava usando. Por quê? Porque a forma como ela estava aplicando o gel estava errada, né? Então, acho que coisas básicas a gente tem que orientar a paciente. Não basta a gente dar a receita e saiu, a paciente vai usar do jeito que ela quer, né? Faz toda a diferença a gente orientar e a paciente usar da forma correta. Então, o gel, a gente sempre tem que orientar a paciente a revezar as regiões de aplicação, né? Não pode ser aplicado em mama e nem em mucosas. Então, geralmente, a gente reveza face interna do braço, coxa, glúteo e abdômen, né? Sempre depois do banho, com a pele limpa, com a pele seca, só que a pele vai estar úmida, então tem uma absorção melhor, né? Nunca a gente orienta a paciente a aplicar na mão para depois passar na região. Por quê? Porque vai ficar grande parte no meio dos dedos, né, da paciente. E aí geralmente elas friccionam. Não pode fazer a fricção, né? Então, hoje é o dia de aplicar na face interna do braço. Então, eu vou fazer a quantidade de pump que meu médico me orientou, 1 ou 2 pumps, direto na região, né? E a gente não vai friccionar, a gente vai fazer só uma passagem com o dedo para esparramar bem, e tem que ter um pouquinho de paciência para secar e depois se vestir, né? Então, e esses detalhes de quando aplicar, não aplicar na mão para depois passar na região, senão perde metade do produto na mão, a forma de não friccionar, tudo isso faz muita diferença no resultado aí da aplicação. E fala um pouquinho, por favor, da questão da íntima mesmo, em relação ao laser vaginal, no que ele pode ajudar as mulheres, em quais sintomatologias, em quais casos, por exemplo, eu já ouvi falar de mulheres que têm incontinência urinária na menopausa. Sim. Tem casos que vale a pena usar o laser, tem casos que você fala, não, aí não vai resolver. Se melhora a qualidade do tecido, como é que funciona isso? Tá, vamos lá, é uma coisa atual e muito importante, né? Uma das indicações da reposição hormonal é o tratamento da síndrome geniturinária. O que é a síndrome geniturinária? A paciente começa muitas vezes a sentir um ressecamento, uma ardência, muitas vezes sangramento na hora da relação do ato sexual, porque está muito ressecado, a mucosa fica fininha, atrófica, perde a elasticidade vaginal, né? Perde a lubrificação, e com isso a uretra, onde sai o xixi que está muito próximo, vai sofrendo as consequências junto, né? Então a paciente pode começar a ter uma infecção urinária de repetição, uma incontinência urinária, que a gente chama de urge-incontinência, né? Muitas vezes a bexiga tá cheia, o banheiro tá longe e ela não consegue chegar até o banheiro, né? E o correto é a gente iniciar o tratamento quando a paciente chegou na menopausa e não esperar ela chegar nesses sintomas para a gente poder tratar, né? De uma forma geral, de 10 a 15% das pacientes que fazem a reposição hormonal, seja via transdérmica com o gel ou seja via oral, de 10 a 15% elas não têm uma efetividade para tratar a síndrome geniturinária. Então, geralmente, quando a paciente tem o sintoma geniturinário, ou eu sei que já examinamos e já tem uma atrofia local, o correto é a gente associar o tratamento local, né? Qual o tratamento local que nós tínhamos antes? O estriol via creme vaginal, né? E o colpotrofine, que também é um hormônio, porém a diferença
é que um tem uma absorção maior no sangue, então muitos mastologistas antes, né, contraindicavam para algumas pacientes, e o outro que tem uma absorção mais local só e não vai tanto para o sangue, né? Hoje, mesmo sendo liberado, né, pela Sociedade de Mastologia para algumas pacientes que teve o câncer de mama ou que tem algum fator de risco, mesmo em bula falando, olha, não tem uma absorção para o sangue, é uma coisa local, pode usar tranquilo, né? A paciente que já teve um câncer de mama fica insegura, né? Então, a gente nunca vai passar um tratamento no qual a paciente vai ficar insegura e não vai realizar por medo, né? Então, foi surgindo nos últimos anos aí novas tecnologias, né? O laser, a radiofrequência vaginal, né? Que nada mais é do que são aplicações que nós fazemos no consultório e através de ondas de eletromagnéticas transformadas em onda de calor, a gente vai ter um estímulo daquela célula que está atrofiada, né? E aí a gente vai ter um estímulo de um crescimento de uma célula nova, rica em colágeno, rica em ácido hialurônico, e a paciente, consequentemente, tem uma melhora, né? Do ressecamento, da parte, muitas vezes, de sintomas urinários, né? De fissuras vaginais. Então, de uma forma geral, antes nós não tínhamos muitos estudos em literatura que falasse, ó, realmente é muito eficaz ou é pouco eficaz. Hoje, nesse último consenso, nós já temos, né, que a eficácia realmente é semelhante à eficácia do uso do creme, né? Então, a paciente que tem a contraindicação de usar o creme hormonal, ela tem hoje essa opção de fazer uma radiofrequência, um frax, um laser, com a mesma efetividade, né? Tem muitas pacientes que podem usar o creme, né? Porém, elas falam, ah, doutora, eu esqueço de aplicar, ou é uma coisa desconfortável, escorre, eu não gosto, né? Então, eu não quero fazer o tratamento com creme, porque não vai ser efetivo para mim a forma da minha rotina. Então, aí tem essa possibilidade hoje já reconhecida no novo consenso como eficaz, tanto quanto o que nós já tínhamos antes em forma de creme, e realmente na prática a gente, né, vê muita melhora da qualidade de vida da paciente com bons resultados. Então, se a paciente ela faz esse tratamento local, ela não precisa usar o gel, então não é necessidade? Ou algumas É precisam? caso a caso, Cris. Então, assim, se for uma paciente que ela tem alguns fatores de risco, muitas vezes ela já tem mais de 60 anos, por exemplo, uma paciente de 62 anos que chegou para mim e ela tem uma queixa de ressecamento, dor na relação, desconforto ao urinar ou uma infecção urinária de repetição. Ela já tem 62 anos. Se ela não iniciou uma reposição hormonal, já passou de 60, eu também não posso iniciar, né? Mas o tratamento local nós temos que fazer, né? Então, é muito caso a caso. Uma paciente que eu possa iniciar uma reposição hormonal que ela está dentro da janela de oportunidade, a gente pode associar, né? O gel, a progesterona oral, e sim associar um frax, um laser ou o creme hormonal, né? Então, é muito caso a caso, mas existe os casos em que nós vamos utilizar só o tratamento via da parte local vaginal, né? Seja com laser ou seja com creme. Eu gostaria de abordar um assunto que eu acho muito importante na atualidade, que existem os tratamentos, que são os consensos para proteção dos pacientes, né? Como você falou até agora, vamos proteger o paciente, qual pode, qual não pode, vamos individualizar o tratamento. E a gente sabe que existe uma parcela enorme de pacientes que fazem tratamento off-label, que é fora dos consensos, né? Prescritos por muitas pessoas, às vezes até não médicos. E eu queria que você falasse um pouco disso e dos riscos também da utilização desses tratamentos off-label. Alguns eu sei que não trazem tantos riscos, que são até liberados pela Anvisa, mas alguns trazem riscos para a vida da pessoa. Então, essa abordagem é muito importante. Então, assim, de uma forma geral, o que nós conversamos até agora é o que tem em literatura e com segurança que a gente pode utilizar, né? Muitas vezes a paciente vem com um sintoma único, né? Por exemplo, doutora, eu tô com a libido baixa, né? E ela já passou da janela de oportunidade, ou é uma paciente que tem uma contraindicação de fazer uma reposição hormonal.
Então, assim, muitos colegas, médicos ou não médicos, porque hoje a gente recebe direto no consultório, né, paciente sendo medicado por não médicos, né, por outras especialidades, né, que às vezes não tem o conhecimento, né, para poder medicar. E muitas vezes são tipo de medicações que realmente não tem uma comprovação científica, né, de eficácia. Porém, na prática, alguns relatam melhora, outros não, né? Porém, existe uma divisão de águas aí, né? Alguns são liberados pela Anvisa, olha, funcionou muito que bem, mas não vai te fazer mal, pode utilizar, e outros não, né? Então, assim, a parte de tríbulos terrestres, né, que é liberado pela Anvisa, porém, é off-label, né? Então, é muito de paciente para paciente que às vezes o médico acaba utilizando, né?